se nos reportássemos, portanto, aos temperamentos, né, aos elementos que compõem os temperamentos ao longo da compreensão dos retratistas e psicólogos, segundo o qual a melancolia é marcada pelo tom amarelo. Então, em linhas gerais, este amarelo ele denota os afetos represados que, não encontrando satisfação, eles se encriptam, ou seja, eles se enclausuram. Então é como se fosse uma felicidade que, não se consumando em um ciclo sintônico bem-sucedido, se introvertesse. Então as pessoas, aquelas que conhecíamos, se distanciam porque em algum momento houve um desajuste, um desarranjo entre as expectativas e o desempenho, ou, em linhas gerais, entre o anseio depositado e a realização. Tá? E a própria separação que há, e o senso de distância consequente, é como se fosse um meio inconsciente encontrado para interpor, tá? Interpor uma certa lacuna que não confundisse aquele que recusa com o objeto recusado. Então as pessoas se distanciam para que elas não se confundam efetivamente com aquilo que recusam. E aí a necessidade de interpor uma certa resistência, uma certa barreira. Porque se elas fossem vistas com aqueles que elas recusam, imediatamente aquela expectativa que não pôde se totalizar viria à tona. E viria à tona basicamente como uma espécie de tom acusador, de dizer, bom, você não está satisfeita com esta pessoa, mas ainda assim se faz presente, tá? Quer estar na presença dela. Então essa lembrança é como se acusasse imediatamente o sujeito e acabasse acuando, tá? E neste processo de acusar é como se despertasse nele aquilo que ele quer esquecer. E mais do que isso, é como se dissesse, bom, em algum momento você se assemelhou a esta pessoa, você criou uma expectativa sobre ela, e o simples fato de se distanciar é como se fosse um meio de empreender um mecanismo de defesa. Então, essa frustração desse estado, né, acaba movendo a caixa dos sintônicos de A para B e fazendo-o encerra de modo intrusivo uma expectativa prévia. Então as pessoas se distanciam pelo fato das expectativas não terem sido totalizadas e acabam consumando isso, né, de maneira mais violenta por meio da distância. Uma distância que, se não se efetivasse, ou se não se desse, ou se não se processasse, faria com que um tom acusador viesse à tona e acabasse depondo ela contra o seu objeto de desejo anteriormente desejado, né? Então a decepção prova algo muito interessante, ou seja, ou em linhas gerais, de que só estimamos e nos frustramos com aquilo que está próximo, aquilo que é tátil, aquilo que é visível às nossas impressões. E mais do que isso, aquilo que mantemos à distância pelo medo latente da indeterminação. Ou seja, há um receio de que, ao se aproximar daquilo que se recusa, tá, haja um processo de indeterminação entrópica, em linhas gerais, de acabar confundindo aquilo que se recusa, ou acabar se confundindo com aquilo que se recusa. Por isso que a distância ela é o efeito natural do sintônico da rejeição. Tá? Então, há aquela pergunta, por que fulano de tal, que era tão próximo a mim antes, por que mudou radicalmente? E a resposta pode ser a seguinte: uma tal mudança decorre de um excesso de expectativa que, não satisfeita em um tempo específico, não se totalizou. E não se totalizando, inviabilizou a partilha mútua de uma pele íntima, de um plano de cumplicidade. Então, em não havendo a realização, aquela pele das expectativas prévias, de uma camada protetora, ela não se consumou. E não se consumando, ela não pôde efetivar um plano de cumplicidade. Então, a admiração anterior, ela cede à antipatia e à recusa, tão logo aquela necessidade inconsciente de ser abraçado não encontre um abrigo naquele portador de um abraço ideal. E a negação deste abraço
ocupa um vazio que perdura e ecoa através da distância. Então, apesar da distância que os separa, que o rejeitado, em linhas gerais, empreende para que não se confunda com seu objeto desejado, e se confundindo, acabe despertando o sentido mesmo da recusa e reavivando, ele empreende um comportamento intrusivo, ou seja, ele vai vivenciar aquela experiência negativa de maneira introjetada, tá? Então isso acaba movendo o sintônico até o ponto B, cuja consequência pode se dar nesses termos: o ódio dissimulado e a necessidade física da distância nada mais imprime que o receio inconsciente de se confundir em proximidade com aquilo que se odeia. Então a pessoa toma essa distância para não se confundir com o objeto que a rejeitou. Ou, em outras palavras, você não quer ver aquela pessoa porque em algum momento a própria presença dela irá despertar a causa última de toda a confusão, de toda a discórdia, de toda a tristeza e de toda a melancolia. Então, manter distância neste caso quer dizer, como a expectativa não foi satisfeita, estar longe suplanta em mim mesmo aquilo que nos assemelha. Então a pessoa se distancia porque, ao fazer isto, aquilo que a rejeitou é encoberto, é enterrado e acaba não se revelando como aquilo que, em linhas gerais, as assemelham. É uma maneira que a pessoa toma, né, uma decisão, por vezes consciente ou inconsciente, para que distante aquilo que as assemelha, aquilo que as unificou em um passado e que não se realizou, não possa assumir ou vir à tona como uma lembrança suplementar e um desejo suplementar por uma nova deposição de expectativas. Tá? Então pode-se considerar que o poder que se imprime ou a capacidade de impressionar uma pessoa decorre da espontaneidade vital do carisma. E isso faz com que haja uma força gravitacional que atrai e faz orbitar tudo que está relativamente próximo. Então a pessoa tem um carisma, ela atrai as pessoas que passam a lhe circundar. Quando essa força é capaz de se renovar regularmente, por meio de um teste do tempo, por meio de um conjunto de expectativas que se totalizam, a admiração se conserva e perdura. E aí, por efeito disto, ela disponibiliza, ela afeta igualmente a todos como se as cobrisse, né? Como uma segunda camada de pele. É como se houvesse uma camada epidérmica de cumplicidade, de amor, de amizade. Entretanto, tão logo seja incapaz de permear aqueles que estão próximos, e cujas expectativas se saturaram, desabrigando não uma morada, mas um sepulcro de acusações imorredoras, o que surge como um apelo fúnebre, que a isto remete, é a recusa. E de certa feita leva aquele que se frustrou a reviver continuamente o passado, que não se totalizou como um desejo de satisfação permanente e acaba se configurando como um gozo interrompido. Então, no primeiro caso da admiração, há um abrigo epidérmico de cumplicidade, de amor e de amizade que se prolonga e, em determinados casos, apesar das ligeiras fissuras que o tempo vai consumando, há a capacidade de remendo, ou seja, as amizades se sustentam exatamente por isso, que elas podem ser, digamos assim, remendadas, né, por novas expectativas que vão se realizando. Num instante que isso não se efetiva, o que surge é a recusa, que surge como um sepulcro mesmo, como um túmulo. Então, aquele sentimento rancoroso, que não pode ser comunicado, dada a distância, ele acaba se introvertendo. E esse processo confina ao passado como se fosse uma cripta. Há aqueles casos extremos, né, psicóticos, em que reviver este passado acaba dando àquele que revive um certo senso de injustiça que precisa ser reparada. Então, a saída de A para B decorre de uma expectativa entre pessoas próximas, que não se consumou,
e muito menos se renovou como um sintônico pessoal. E aí é esse que surge a questão: como é que B se desloca, né, de maneira vivaz, de maneira motora, até C?